Chegamos na parte 3 e última parte da unidade 3, onde vamos falar das forças intermoleculares. Vamos abordar aí essas forças, as propriedades físicas, e aí fazer também uma avaliação da solubilidade, de acordo com as forças. Então, primeiro aqui, um passo por vez, forças intermoleculares. São interações entre moléculas que têm uma intensidade frágil. Então, a gente viu uniões químicas na unidade 2. Forças intermoleculares, vamos destacar aqui. São forças diferentes das uniões químicas. Uniões químicas que podem ser de 3 tipos. Iônica, que é a mais forte, que é a covalente. E temos também a união metálica, que acaba sendo mais forte que a iônica. Então, uniões químicas, forças intermoleculares. Quais são elas? Uniões do tipo London, dipolo-dipolo, e pontes de hidrogênio, que a gente escuta muito na biologia. E aí o que acontece? Tem características para cada uma e quando elas ocorrem. Na união do tipo London, na força intermolecular tipo London, que características precisamos saber? Que ela é uma interação universal. Todas as moléculas têm. Ela forma polos transitórios. Então, além de ser universal, ela vai ter uma relação diretamente proporcional com os elétrons. Então, quanto maior a quantidade de elétrons, vou colocar assim, resumindo aqui, maior vai ser a quantidade de uniões do tipo London. De novo, é união universal, uma força intermolecular universal. Todas as moléculas têm, só que quanto mais elétrons tiver nessa molécula, mais uniões do tipo London vão existir. A união do tipo dipolo-dipolo, ela acontece em moléculas covalentes polares. E como é que a gente sabe que uma molécula é covalente polar ou não polar? Pela geometria, que foi falado anteriormente. De acordo com a geometria, de acordo com o vetor momento dipolar resultante, se ele for diferente de zero, vai ser uma molécula polar. Vamos colocar aqui. Covalente polar. Ela é covalente polar quando o seu vetor momento dipolar resultante, momento dipolo resultante, é diferente de zero. Seguindo com pontos de hidrogênio. Das fracas, aqui são as fortes. Das fracas, são as forças intermoleculares. A ponte de hidrogênio, ou as pontes de hidrogênio, é a mais forte. Então, força intermolecular mais forte. Ela é mais forte que a dipolo-dipolo, que é mais forte que a London, que todas elas são mais fracas do que a iônica, que isso é mais fraca que a metálica. Então, podemos dizer que elas estão dentro das uniões covalentes, essas aqui, que perdem para a iônica, que perdem para a metálica, numa linguagem bem comum. O importante é entender que a iônica é mais forte que a covalente e que, dentre as forças intermoleculares, vamos ter, são mais fracas que a covalente, vamos ter, nessa ordem, de menor para maior, London, dipolo-dipolo, pontos de hidrogênio. Mas falta dizer que uma ponte de hidrogênio ela acontece
quando o hidrogênio reage com um desses três elementos: nitrogênio, oxigênio ou flúor. Só acontece ponto de hidrogênio nesse tipo de ligação. E aí, seguimos para o tópico seguinte. Seguimos para o próximo tópico, desculpa, o erro de português mesmo. Próximo tópico que vai ser a relação das propriedades físicas com as forças intermoleculares. Começando com ponto de fusão e ebulição. Ponto de fusão PF, ponto de ebulição PE. Então, quanto mais forte a ligação, mais calor, mais energia eu preciso dispor para quebrar essas ligações. Então, a gente pode resumir dizendo que o ponto de fusão e ebulição é diretamente proporcional à força de interação. Ou seja, para eu quebrar um composto iônico que tem uma união de muita força, eu preciso chegar a um ponto de fusão e ebulição altos, que vão ser menores que um composto covalente, que vai ser menores que o composto covalente que seja não polar, já que os polares vão ter esse dipolo-dipolo. Se ele for não polar, ele vai ter só tipo London. Então já vai ser uma energia menor para quebrar. Então, resumindo, quanto maior a força, maior será o ponto de fusão e ebulição. São diretamente proporcionais. Esse aqui é o símbolo que significa isso. Ficando então numa ordem crescente de intensidade de uniões. A gente pode colocar covalentes não polares são mais fracas que as covalentes polares, que são mais fracas que os compostos iônicos. E aí chegamos na solubilidade, próxima propriedade, próximo fator aí, que tem relação com as forças intermoleculares. Então, solubilidade. Tem um princípio básico. Polar, colocar assim, interage, no caso, no sentido de dissolve. Polar interage com polar. Não polar com não polar. E aí, de acordo com o solvente, a gente vai ter mudanças na ordem de solubilidade. Então, primeiro, vamos utilizar aqui como referência um solvente polar. Água, H2O. Nesse solvente polar, a gente vai seguir esse princípio aqui, polar dissolve polar. Então, na ordem crescente de solubilidade, quem vai ser menos polar? Vai ser um composto covalente não polar. Vai ser o menos polar na água. Segundo, mais forte que ele, porém mais fraco que o seguinte. Covalente polar sem nitrogênio, oxigênio ou flúor. Por quê? Porque ele não vai ter ponto de hidrogênio, que é uma força intermolecular forte dentro das fracas. Terceiro, olha a lógica aqui. Covalente, covalente, só que esse aqui é não polar. Esse aqui é polar sem ponto de hidrogênio. Então, a gente agora chega num composto covalente polar com ponte de hidrogênio, ou seja, com ligações de hidrogênio com nitrogênio, oxigênio ou flúor. E aí, depois deles, vão vir os iônicos, compostos iônicos. Está aqui a ordem de solubilidade. Tem os metálicos, alguém pode estar pensando, mas aí o metálico
não existe assim uma aplicação prática para você dissolver um metal em água, né? Então vamos deixar eles à parte, certo? Vamos focar nessa ordem aqui, que é o que vai ser necessário para responder questões da prova. E se por acaso a gente agora toma um solvente não polar como referência, aí é fácil. Solvente não polar, exemplo, hexano, benzeno. Se o solvente é não polar, ó, hexano ou benzeno, é só seguir a ordem contrária. O mais não polar, quer dizer, o de mais baixa solubilidade em um solvente não polar é um composto iônico, que é o mais solúvel em um solvente polar. Cuidado com as palavras, ó. O mais solvente na água vai ser o menos solvente no hexanobenzeno, porque ele é muito polar. E o princípio diz que polar dissolve polar. Se ele é muito polar, ele vai se dar bem com quem é muito polar. Se esses aqui são não polares, ele vai se dar bem com quem é não polar. Por isso que ele está aqui no topo, ó, na linha vermelha. Então, se você memorizar uma ordem, automaticamente você tem a outra. E aí, nós temos essa outra aplicabilidade das forças intermoleculares. Avaliar a solubilidade dos compostos.